Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu quero contar uma experiência que aconteceu numa cidadezinha pequena de Minas Gerais. Um pioneiro que estava morando ali naquela cidade, ele começou a dirigir estudo para um rapaz que tinha uma oficina e o estudo estava indo muito bem. O rapaz estava aprendendo, já estava fazendo até mudanças na vida, mas em certa ocasião um adventista, juntamente com o pastor da igreja que tinha ali naquela cidade, começaram a visitar esse rapaz que estava estudando com as Testemunhas de Jeová. E aí eles começaram a colocar dúvidas na cabeça desse rapaz, né? E o irmão que dirigia estudo para ele, o pioneiro, começou a notar que ele já não estava assim tão fervoroso como no princípio. Bem, foi inevitável, né? Chegou um dia que esse estudante, esse rapaz que tinha oficina mecânica, falou para o irmão, né? Olha, eu agora estou recebendo visita também aqui de dois adventistas, um deles inclusive é pastor, e eles estão falando que sobre vocês e sinceramente eu agora já não tenho tanta certeza que vocês realmente estão na verdade. Então eu gostaria que vocês viessem aqui no feriado, ia ter um feriado naquela semana, e eu vou estar com a oficina fechada, nós poderíamos, né, conversar, você e esses dois adventistas que estão vindo aqui na minha oficina também. E aí eu vou tirar as conclusões. Bem, como estava envolvido também um pastor, e esse pioneiro, ele ainda se achava inexperiente para ter uma palestra assim mais eficaz para mostrar lá os pontos que as Testemunhas de Jeová iriam ser contrariadas, né? O que ele fez? Ele fez uma coisa sábia. Ele convidou seu sogro já era um homem idoso, um ancião muito experiente, um homem de nervos de aço, por assim dizer, né? Muita experiência e um homem muito equilibrado. Convidou para que seu sogro fosse com ele nessa palestra, né? E aí foram, como estava marcado o horário, chegaram lá, os dois adventistas também vieram, e aí esse pioneiro pediu para que o sogro dele, né, esse ancião experiente, tomasse a dianteira em defender a verdade, né? E aí foi interessante a maneira como o irmão se posicionou, né? O irmão disse o seguinte para os dois adventistas: olha, já que vocês estão vindo aqui e estão dizendo que o que nós pregamos não é verdade, estão falando uma série de coisas contra nós, então vocês vão ter uma excelente oportunidade agora de provar na nossa frente que aquilo que vocês falam realmente é uma realidade. Então vamos fazer o seguinte: eu vou dar 2 horas, olha só, hein? Olha só que coisa inusitada, né? Eu vou dar 2 horas para que vocês provem para o seu fulano aqui que nós estamos errados. E depois eu não vou interromper, obviamente, em nenhum momento nós não vamos interromper. Vocês têm 2 horas para falar tudo o que vocês quiserem. E depois eu vou ter 2 horas para falar também sem interrupção. Vocês não vão poder me interromper em nenhum momento para mostrar o contraditório. Então vocês fiquem à vontade. Puxa, 2 horas, né? Aparentemente os adventistas iam se esbaldar em falar contra a Jeová, né? Porque 2 horas para falar contra. Bem, mas o irmão sabia o que ele estava fazendo. Aí o pastor tomou a palavra e, para a surpresa de todos, ele não foi para a Bíblia. Ele simplesmente se limitou a criticar a Rússia. E começou a falar de Rússia. Não, porque o, o homem que deu início a essa seita, Charles Taze Russell, ele foi isso, ele foi aquilo, e começou a criticar, e criticar, e criticar. E os dois irmãos e o estudante ali ouvindo, né? Imagina, né? Ele, em vez de ir para a Bíblia, começou só a falar de Rússio. E fala uma coisa, e fala outra, e fala uma coisa, e fala outra. De vez em quando o outro adventista também lá, o que não era pastor, também entrava, né? Bem, óbvio que quando
chegou mais ou menos uns 20 minutos, 25 minutos, o homem já estava cansado, né, de falar contra a Rússia. E aí ele virou para o irmão, né, e falou: bem, agora o senhor então pode falar aí, contrariar o que eu disse, né? Meu irmão, calmamente, como eu já falei, um homem de nervos de aço, né, que aguentar ouvir tanta bobagem, né, mas ele era quieto. E ele falou assim: não, o senhor falou 20 minutos, o senhor tem mais 1h40 para continuar falando, fique à vontade, eu não vou interromper. Não, mas o senhor pode falar: não, pode continuar. Aí ele falou mais 10 minutos, continuou ali rodando em volta, né? E obviamente que teve que repetir as mesmas coisas que já tinha dito, né? Aí quando deu meia hora, 35 minutos, ele não aguentou mais. Falou: não, agora o senhor pode falar. Agora o senhor pode falar porque eu acho que o que eu falei aqui já é necessário para que o fulano aí veja, né, quem é que foi o fundador da igreja de vocês. O irmão calmamente disse o seguinte para o pastor adventista e para o companheiro dele: falou: bom, eu dei 2 horas para que vocês provassem que nós estávamos errados, e agora vocês estão passando o tempo de vocês para mim também, né? Então tudo bem. Então eu tenho cerca de 3h30 agora para falar sobre vocês, né? Tudo bem, você não citou nenhum único versículo da Bíblia. Você se limitou a falar sobre uma pessoa que não está aqui para se defender, que é o Rússio. Então agora, o fulano, pega lá seu livro. Parece que naquela época estavam estudando o livro Poderá Viver para Sempre, aquele livro vermelho. Pega lá seu livro, e o rapaz já estava com a Bíblia em cima ali da mesa, né? Agora nós vamos fazer um estudo da Bíblia aqui. Agora nós vamos estudar a Bíblia. Aí o pastor falou: não, espera um pouco, vocês vão estudar a Bíblia, o senhor tem que falar, contrariar aquilo que eu falei. Ele falou: não, eu não vim aqui para falar sobre pessoas, eu vim aqui para falar sobre a Bíblia. E dei 2 horas para você usar a Bíblia, você não usou a Bíblia uma única vez. Então agora, se vocês quiserem, vocês poderão ficar aqui e até, né, assistir o estudo. Vocês poderão assistir o estudo, vocês não podem interferir no estudo, porque eu não interferi em nenhum momento naquilo que você estava falando. Então vocês vão assistir o estudo em silêncio. Imagina agora, né? Os adventistas ficarem ali para assistir o estudo, o estudo da Bíblia, né? É óbvio que quando o irmão abriu a Bíblia lá e o livro para estudar com o estudante, né? Eles simplesmente se levantaram e saíram, porque teoricamente o irmão agora tinha 3h30 e eles teriam que ficar lá 3h30 se fossem continuar, né? Então vejam, segundo o pioneiro, né, diz que foi uma coisa terrível para os adventistas, né? E um testemunho fantástico para o estudante, né? Que balançou a cabeça e falou: realmente, esse pessoal aí fala, mas biblicamente não provam nada, né? Porque, olha, né, tinham 2 horas para mostrar que as já estavam erradas e se limitaram em ficar meia hora falando contra uma pessoa, né? Bem, esse estudante progrediu e se tornou nosso irmão, né? Se tornou uma testemunha de Jeová dedicada e batizada, né? Então, olha a experiência de um irmão, chama o irmão de nervos de aço, né? Porque você dá 2 horas para a pessoa falar e você ficar ali em silêncio ouvindo, né? Mas ele sabia o que estava fazendo, né? Ele sabia o que estava fazendo. E em resultado disso, mais uma pessoa aprendeu a verdade em função da experiência e da sabedoria orientada por Jeová desse ancião idoso, né? Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.